Olá, amiguinho. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, né? Nesse mundo moderno, é impossível você viver sem pilha, sem baterias, alumínio anodizado, uma série de coisas no mundo moderno envolvem a química. Então, nessa e na próxima aula, nós vamos tratar de pilha e de eletrólise. Vamos dar uma olhadinha num quadro, como é que é isso, o que é pilha, o que é eletrólise, com uma visão mais química, não é? Eu tenho energia química armazenada nas substâncias, ligações, as interações do próprio átomo. E eu posso transformar essa energia química em energia elétrica e vice-versa. Quando eu tenho energia química se convertendo em energia elétrica, nós temos uma pilha. Lembra do seu rádio, você coloca a pilha no lugar, você não tem uma mini hidroelétrica dentro da pilha, são substâncias químicas que estão gerando energia elétrica. Um processo espontâneo, né? Você põe a pilha e o rádio funciona naturalmente. Quando a energia elétrica atravessar um sistema, vai provocar uma reação química, nós vamos ter a eletrólise, que vai ser um processo não espontâneo, o oposto da pilha. Hoje o nosso tema são as pilhas. E antes de falar delas propriamente dito, eu preciso falar de reações de óxido-redução. Você se lembra, nós tivemos aulinha de reação de óxido-redução? São reações que acontecem com troca de elétrons, né? Alguém doando, oxidando, alguém recebendo, reduzindo. Nós vamos fazer agora um experimento para mostrar essas reações, ilustrar bem o que são essas reações de deslocamento, reações de simples troca, reações de óxido-redução, que nós vamos precisar usar nas nossas pilhas. Então vamos ao experimento. O objetivo desse experimento é mostrar a reatividade, comparar a reatividade entre zinco e cobre. Então nesse primeiro potinho nós temos aqui o íon zinco. Eu pego uma lâmina de cobre e vou mergulhar aqui e vamos ver se o cobre consegue reagir com esse íon zinco que está na solução. Você vê que nada acontece, não é? Quer dizer, não há reação. O zinco não consegue ser deslocado pelo cobre. Agora vamos fazer o contrário. Nós temos aqui a solução azul, que caracteriza o íon cobre. E agora o zinco, essa lâmina metálica é feita de zinco, ela vai disputar o lugar do cobre que está na solução. Então vamos ver se a reação ocorre. Então, só para você perceber como já ficou escuro ali, quer dizer, alguma coisa nova está sendo formada ali. Bom, agora passou um tempinho, não é? Nós vamos ver o que aconteceu aqui mais de perto. Então, não sei se você já consegue perceber, não é? Há uma deposição de cobre metálico. Não sei se você consegue ver a pontinha aqui um pouquinho avermelhada, não é? Daí o que acontece? Então nós vamos fazer o seguinte, passando a mão aqui, olha, você vê que é só uma camada superficial que nós temos aqui. Então a reação ocorre, essa lâmina de zinco, não é? Ela consegue reduzir o cobre. Então está na minha mão é cobre metálico, eu acho que não vai se formar um fio de cobre aqui, não é? Mas é o cobre metálico. Então nós estamos provando que o zinco é mais reativo que o cobre, ele consegue deslocar o cobre. Bom, nós não conseguimos enxergar os íons que estão na solução. Então você viu a experimentação, você viu que formou cobre metálico. Mas para você entender melhor o que acontece lá interiormente com os íons, nós vamos fazer uma tela para você observar isso. Então você observa ali que estava a barra de zinco mergulhada numa solução de íon cobre. Então o zinco oxida, não é? Forma zinco 2+, isso você não consegue perceber, é muito sutil, não é? Agora o que você percebe bem é o cobre que estava na solução, que era a cor azul, ele sofre uma redução, volta a ser cobre metálico, cobre zero, que é aquilo que nós vimos no nosso dedinho lá depositado. O que ocorreu foi essa troca de elétrons. O zinco dando elétrons, o cobre recebendo. Então, se você observar a próxima tela, nós temos a reação química que ocorreu ali. Então, nós temos o zinco sólido, uma barra metálica com NOx com a carga zero, o íon cobre 2+, nadando em solução, carga 2+, o que nós temos no lado do produto? O zinco 2+, e o cobre metálico. Então o zinco foi de 0 para +2, oxidou, doou elétrons. Doou para quem? Para o cobre. O cobre vai lá, recebe elétrons, então sua carga foi de 2 para 0. Então nós percebemos com essa reação que o zinco é mais reativo, tem mais vontade de oxidar do que o cobre. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, organizar alguns elementos na sua fila de reatividade. Então vários experimentos desses são feitos e se construiu essa fila de reatividade. Então nós temos ali os metais alcalinos terrosos, o alumínio, zinco, ferro e chumbo, são chamados de metais não nobres. O hidrogênio não é metal, mas às vezes o ácido, né, libera H+, então o hidrogênio estaria disputando com esses metais
a reatividade. E cobre, prata, platina e ouro seriam chamados de metais nobres, menos reativos que o hidrogênio. Então, quando eu caminho em direção ao ouro, diminui a reatividade desses metais. Quer dizer, a capacidade de perder elétron fica menor. Quem gosta muito de dar é o sódio. Quem tem mais facilidade em dar são os alcalinos. Ouro, os metais nobres, têm menor facilidade em dar, maior facilidade em receber. Bom, o que nós vamos fazer com essas coisas todas é tentar montar uma pilha, não é? Nós vamos montar uma pilha clássica, que é a pilha de Daniel. A primeira pilha construída foi de Alessandro Volta, o italiano. O nome pilha vem justamente que ele foi empilhando barras metálicas, não é? Agora nós vamos estudar uma pilha que é clássica, como eu disse, que é a pilha de Daniel, uma pilha feita de zinco e de cobre, que são essas substâncias que nós acabamos de trabalhar aqui. Se você parar um pouquinho para pensar, nós dissemos assim, ó, pilha, nós temos uma reação química se convertendo em energia elétrica. O que é essa energia elétrica? É um fluxo ordenado de elétrons. Então, essa reação que nós acabamos de fazer aqui, nós acabamos de dizer, olha, o zinco deu elétrons para o cobre. Só que esse fluxo de elétrons que existia ali, eu não aproveitei. Né? Quer dizer, ele aconteceu ali naquela superfície do zinco com o cobre. Agora, o que é montar essa pilha? É tentar aproveitar esse fluxo de elétrons. Então, uma pilha nada mais é do que uma dessas reações de óxido-redução montada com uma aparelhagem que aproveitamos o fluxo de elétrons. Então, vamos ver como é que a gente vai montar uma pilha. Bom, primeiro nós precisamos construir os eletrodos. Então, com uma pilha de Daniel, pilha de zinco e cobre, vamos à construção dos eletrodos de zinco e de cobre. Então, o eletrodo de zinco nada mais é do que uma barra metálica de zinco mergulhada numa solução do seu próprio íon. Então, quando esse eletrodo está sozinho, isolado, você tem esse sistema em equilíbrio. Tem zinco 0, né, que é a barra metálica, e tem ali o zinco 2+, em solução, estabelecendo esse equilíbrio. Zinco 2+, mais 2 elétrons, zinco 0. E o eletrodo de cobre, você tem também uma barra de cobre mergulhada numa solução do seu próprio íon, e também estabelecendo esse equilíbrio. Agora, o que a gente vai fazer com esses eletrodos é montar a pilha. Vamos observar a próxima tela. Então, nós temos aí a montagem de uma pilha, uma montagem clássica, né? Os dois eletrodos, o de zinco e o de cobre. Eu preciso conectar esses metais, então tem um fio condutor conectando o zinco ao cobre, não é? Um fio externo. Essa ponte salina é para que haja um equilíbrio dos íons nas soluções. Depois a gente vai entender um pouco melhor isso. Então, a hora que você conectar, não é, o zinco ao cobre, o que acontece? O zinco é mais reativo, tem mais vontade de doar elétrons do que o cobre. Então, a hora que você conectar, vão sair elétrons do zinco, passando pelo fio e chegando lá no eletrodo de cobre, o que vai fazer a lâmpadazinha acender, né, que é basicamente a pilha. Agora nós vamos assim para a parte mais teórica dessa história e vamos ver a reação que vai acontecer. Depois nós voltamos para esse desenho para entender melhor, mas vamos para a teoria. Então nós temos assim, olha, o zinco, que era 0, sólido, vai se transformar em zinco 2+, mais 2 elétrons. Então ele está oxidando. Essa reação de oxidação acontece no eletrodo, que é chamado de ânodo ou anodo. Já o cobre 2+, que estava em meio aquoso, ele vai receber esses 2 elétrons que veio pelo fio e vai virar cobre 0. Então, uma reação de redução acontece no eletrodo chamado de cátodo. Então, ânodo é o eletrodo onde acontece a oxidação. Cátodo vai catar, vai receber os elétrons. Então, é o eletrodo onde acontece a redução. Somando as reações, não é? Você cancela os elétrons, sempre o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Cancelei os elétrons e tenho a equação global. Então, o zinco oxida, o cobre reduz. Como é que eu posso, de uma maneira mais formal, representar essa pilha, não é? Então, normalmente, você pode representar colocando primeiro o elemento que oxida. Então, você vê o zinco 0 vai para zinco 2+. Então, aquilo está retratando, não é, o que acontece no primeiro eletrodo ali. Essas duas barrinhas para diferenciar os eletrodos. E no outro eletrodo, o cobre 2+ foi para cobre 0. Então, na hora de representar a pilha, primeiro o elemento que oxida, depois aquele que reduz. Vamos voltar para aquele desenho inicial e ver o que aconteceu melhor, não é? Entender melhor o que está acontecendo com a nossa pilha. Então, o que acontece? O zinco que estava oxidando está derramando nessa solução íons zinco 2+. Então, começa a aumentar a concentração de zinco 2+ dessa potinha. O elétron caminhou para o outro lado, chegou naquela barra de cobre e começa a atrair o íon cobre que está na solução. Então, a barra de zinco que oxida, a massa dela começa a diminuir. A barra de cobre que reduz começa a depositar o cobre, a massa aumenta. Como de um lado, onde você tem lá o ânodo, não é? O eletrodo de zinco, você tem uma grande concentração de íons positivos,
Os íons que estão na ponte salina começam a migrar para equilibrar essa concentração de íons. Então, onde tem muito positivo, os ânions começam a descer ali. Do outro lado, você está tirando o íon cobre, começa a ficar uma solução com carga negativa. Então, os íons de carga positiva começam a migrar para equilibrar. Então, é lógico que essa ponte salina, isso é para que o rendimento da nossa pilha seja maior, não é? O que é importante é que eu tenha duas barras metálicas conectadas, isso faz a pilha funcionar. Então, duas barras metálicas com uma diferença de potencial faz com que a pilha funcione, o zinco dê elétrons e o cobre receba. Então, tem um fluxo ordenado de elétrons. Antes que a gente se esqueça de comentar, não é? O ânodo é o polo negativo e na pilha o cátodo é o polo positivo. Então, ânodo onde oxida, polo negativo. Cátodo, polo que reduz, nesse caso é o polo positivo. Então, o que nós comentamos ali, potenciais, né? Elementos com potenciais diferentes. Quando você pega a sua pilha, você não vê lá 1,5 volts. Da onde veio aquele potencial gerado pelaquela pilha, né? Que número é esse? Então, os elementos têm vontades de receber ou de dar elétrons diferentes. Se adotou o hidrogênio como tendo a vontade de receber ou de doar zero. E se fez experimentalmente comparações de vários elementos com o hidrogênio. E se construiu uma tabela com esses potenciais. Você mede no laboratório a DDP. Então, põe o zinco e o hidrogênio e mexe essa DDP. Isso aparece em tabelas no seu vestibular, não é? Então, nós vamos colocar alguns exemplos de alguns elementos com os seus potenciais. E é com esse valor de potencial, que eu posso medir a DDP criada pela pilha. Então vamos olhar ali um pouquinho o quadro. Então, com os dados de laboratório, se monta essa tabela de potenciais padrão de redução. Normalmente é esse valor que é fornecido para o aluno, não é? Então tem alguns exemplos. O sódio recebendo um elétron, virando sódio zero. O potencial, a vontade com que ele recebe esse elétron é negativa. Lembre que nós comentamos que os alcalinos gostam muito de doar. Quer dizer, para receber é uma situação contrária. Ele não gosta, o potencial é pequeno. Já o cobre 2+, olha lá, recebe 2 elétrons com potencial positivo. É lógico que é positivo porque está em relação ao hidrogênio, que é zero. Então, a vontade do hidrogênio é zero, o cobre tem uma vontade maior. Bom, tendo essa tabela, eu posso calcular, então, a DDP da pilha. Vamos ver a próxima tela. O cálculo do ΔE de uma pilha é o potencial de redução de quem reduz, menos o potencial de redução daquele que oxida. Então, substituindo os valores que são dados na tabela, na nossa pilha, nós vamos ter o seguinte. Então, o ΔE da nossa pilha, a pilha de zinco e cobre, então o potencial do cobre menos o do zinco. Substituindo os valores, se eu montar uma pilha em casa de cobre e zinco, eu vou ter uma DDP, um ΔE, de 1,10 volts. Bom, então tivemos uma noção do que é uma pilha. Não se esqueçam que é uma reação de óxido-redução espontânea, duas barras metálicas conectadas por um fio, temos uma DDP, temos a pilha funcionando. Façam exercícios de pilha, uma matéria um pouco confusa, né? Tem que fazer exercício para gravar bem as coisas, e até a próxima aula.